Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 37. Gênesis, capítulo 37, irmãos. Nós vamos, meus amados, ler sobre uma história que nós muito conhecemos, portanto. Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler, meus irmãos, a partir do verso 1 ao versículo 11. A partir do verso 1 ao versículo 11. Mesmo assentados como os irmãos estão, nós vamos procurar realmente acompanhar a leitura mentalmente e com muita reverência. Gênesis 37, do 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viveremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Vamos orar, meus irmãos. Obviamente nós vamos considerar não apenas esse trecho que nós lemos, mas todo o contexto e toda a história de José, conhecido como José do Egito. Nós vamos considerar, naquilo que queremos compartilhar com os irmãos, toda a história e todo o contexto da história de José do Egito. Mas vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao nosso Deus que venha nos falar conosco através da sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. E Te agradecemos, Pai, por tudo que aqui já foi ofertado ao Senhor, como nosso culto, ó Deus, a Ti. Rogamos que tenha chegado às Tuas narinas como um aroma suave, como diz a Tua palavra. Queremos suplicar nesse momento, ó Deus, pela exposição da Tua palavra. Rogamos o auxílio do Teu Santo Espírito, pois, como já dissemos aqui, sem Ti nada podemos fazer. Que o Teu Santo Espírito
ministre a tua palavra e aplique a tua palavra em cada coração ouvinte nesta noite. E repreenda todo mal e mobilize nossa atenção a ti e a tua voz. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você tem sido bênção para a sua família? Na verdade, quando nos deparamos com essa frase, quem sabe algumas pessoas podem ficar até perplexas. Você tem sido bênção para a sua família ou na sua família? Geralmente as pessoas se preocupam, ou aquelas pessoas que se preocupam com sua autoimagem, com sua reputação, elas procuram ser benquistas na sociedade em geral, em todos os segmentos da sociedade em geral, onde elas interagem com as pessoas. Então elas se preocupam em sempre fazer o bem, em ajudar aquelas pessoas que estão ao seu redor, que fazem parte do seu ciclo de amizades. Elas procuram ajudar os colegas na escola, os colegas do trabalho, procuram ajudar, na verdade, quem sabe a vizinhança, procura se dar bem, ser uma pessoa realmente, quem sabe, amável e afável com as demais, para que assim ela possa, como já temos dito, ser uma pessoa, na verdade, benquista por todos. Mas parece que esse mesmo intuito, essa mesma preocupação, esse mesmo propósito não é uma realidade dentro do lar, dentro de casa. Obviamente não estou falando de todo mundo. Parece que quando se trata dos relacionamentos intrafamiliar, dentro de casa, parece que os membros então da família não se preocupam muito com isso. Não se preocupam muito em ser um bom filho, de ser uma filha realmente agradável, quem sabe de ser um bom marido, um bom pai, ou uma boa esposa, ou uma boa mãe, parece que, ou um bom irmão dentro de casa, ou irmã. Parece que as pessoas não estão muito preocupadas com esse ciclo familiar, ou com a família em si, ou com os seus relacionamentos dentro de casa. Parece que elas pensam assim, olha, eu quero ser e dar o melhor de mim para os que estão lá fora, mas aqui dentro de casa, o que eu quero mesmo é que os demais possam então me servir. Para aquelas que agem dessa forma, qual seria então a resposta para a pergunta que fizemos no início? Você tem sido bênção dentro da sua casa? Se você fosse fazer uma autoavaliação nesse sentido, qual seria, a que conclusão você chegaria? Ou mais, se você fosse perguntar na sua casa, na sua família, e quem sabe você dissesse assim, responda esse questionário, tenha só uma pergunta. Eu tenho sido uma bênção dentro aqui da minha casa? O que é que você acha, pai? O que é que você acha, mãe? O que é que você acha, meu irmão, minha irmã, dentro de casa? O que é que você acha, meu esposo ou minha esposa? O que é que você acha, meu filho ou minha filha? Que seria, quem sabe, muito bom que a família, pai, mãe, filho, filha, esposa, parasse e pudesse assim, quem sabe, distribuir um questionário para todos, para que todos pudessem avaliar todos, e ao mesmo tempo todos pudessem ser avaliados, para chegar realmente à conclusão, estamos sendo bênçãos dentro de casa ou não? Mas antes de você analisar tudo isso, de você chegar a uma resposta, vou fazer uma outra pergunta. Você gostaria de ser uma bênção na sua família? Eu creio que a resposta é a mesma para todos. Eu creio que todos vão dizer assim, sim, eu quero ser uma bênção para a minha família. Como eu devo fazer? Como eu devo proceder? O texto que nós lemos é uma parte, na verdade, do relato da história de José. E quando nós olhamos para a história de José, conhecido, como José do Egito, mas é José realmente que pertencia ao povo de Deus. Quando olhamos para a vida dele, podemos perceber que ele de fato foi uma bênção para o seu lar, foi uma bênção para a sua casa, foi uma bênção para a sua família. Obviamente,
percebemos também que ele não foi essa bênção toda sozinho. Ele assim o foi com a graça de Deus, obviamente, com a mão de Deus sobre ele, o abençoando. Podemos ver também na vida dele que ele passou por muitos percalços, muitas lutas, mas mesmo assim ele não deixou de ser bênção para a sua família e para a sua casa. E quando nós olhamos então para a história dele, podemos exatamente perceber como é que ele foi, como é que ele se tornou essa bênção e por que ele se tornou essa bênção. E podemos aprender o mesmo caminho, como ser uma bênção de Deus dentro do meu lar, dentro da minha casa. Eu gostaria de convidar a você, sabendo nós que esse livro de Gênesis, né, escrito por Moisés, quando o povo de Deus estava ainda, havia saído do Egito e estava ainda peregrinando rumo à terra prometida, Moisés vai escrevendo então o Pentateuco, e esse livro de Gênesis também foi escrito por Moisés, com o objetivo, na verdade, de mostrar para o povo como se deu o início de todas as coisas, porque estamos no livro de Gênesis, a gênese da humanidade, do mundo, do cosmos está aqui registrada. Então o objetivo é mostrar ao povo a origem de todas as coisas e também mostrar ao povo a história dos patriarcas, que era a história do povo de Deus, a origem também daquele povo. E na verdade, para que o povo aprendesse realmente sobre Deus através da história relatada, aprendesse através dos feitos de Deus na história do seu próprio povo. E a partir do capítulo 11, no verso 10, então, Moisés vai começando a contar a história do povo. A história de Abraão, do seu chamado, quando Deus falou assim, sê tu uma bênção, já no capítulo 12, sê tu uma bênção. E realmente ele vai contando a história, então, dos patriarcas de Israel, até chegar aqui na história de José, embora o texto fale sobre a história de Jacó, e esta é a história de Jacó, verso 2, mas sabemos que a história de José, obviamente, faz parte, é parte integrante da história de Jacó, seu pai, obviamente. E aqui está um trecho, o trecho que lemos é uma parte da história, traz uma parte da história de José, e iremos considerar também os acontecimentos, né, que se seguem durante os capítulos seguintes. Mas eu gostaria que nós olhássemos então para esse texto e a história de José, pensando nesse tema, aprendendo a ser bênção com José para a glória de Deus. O aprendendo com José era ser uma bênção na família para a glória de Deus. O que devemos aprender com ele, irmãos, para sermos realmente bênção na nossa casa, no nosso lar, na nossa família? Seja qual for a nossa posição dentro de casa, se é filho, se é filha, se é marido e pai, esposo, marido e pai, esposa e mãe, se é realmente mãe, pai, filho, filha, irmão, irmã, seja qual for a nossa posição, nós temos que ser uma bênção ali na nossa casa, aprendendo realmente a ser uma bênção na família, como José foi, e isso para a glória de Deus. Como foi e como podemos dizer que José era uma bênção para a sua família, irmãos? Em primeiro lugar, porque ele se tornou uma pessoa fiel na vida. Então nós podemos também ser uma bênção dentro de casa, dentro do nosso lar, nos tornando uma pessoa fiel na vida, irmãos. Fiel na vida. A história de José nos mostra que José realmente ele foi fiel em 3 esferas da sua vida. E nós podemos ver 3 áreas, 3 esferas importantes da sua vida. Ele foi fiel ao seu pai, ele foi fiel ao seu patrão, ele foi fiel, acima de tudo, a Deus. Nós podemos ver no versículo 2 desse capítulo 37, que diz assim: esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Eu não vou aqui me alongar muito nos muitos detalhes dessa história, mas quem conhece sabe a história de que Jacó realmente, de que José, nesse caso, era o filho mais moço e mais novo, era o caçula de Jacó. E Jacó, como já lemos aqui no texto, amava muito a seu filho, o filho da sua velhice, a tal ponto realmente de seus irmãos, dos irmãos de José, ter ciúme deles, inveja,
Então esse era o contexto. José estava cercado de irmãos dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar, irmãos que tinham inveja dele, que tinham ciúme dele, por conta do amor do seu pai demonstrado a ele. E José, na verdade, ele obedecia a seu pai. Ele visitava os seus irmãos que estavam nos campos, realmente apacentando os rebanhos do seu pai. E os seus irmãos, de fato, não eram tão obedientes assim. E o que os irmãos dele faziam de errado, José trazia e contava ao seu pai. Bom, claro que seus irmãos já não gostavam disso. Mas o fato aqui é que José estava sendo fiel a quem? A seu pai. Porque era o seu pai que o mandava até lá no campo, para ele realmente observar como estavam as coisas. E José, então, observava e trazia a notícia como realmente havia acontecido. E contava mesmo. José não escondia do seu pai aquilo de errado que os irmãos estavam fazendo. José não poderia ser bênção no lar se fizesse assim, se procedesse dessa forma. Então, José, ele foi fiel em 3 áreas importantes da vida. Ele foi fiel a seu pai, mesmo a despeito da malquerência dos seus irmãos para com ele. E eram muitos irmãos, eles podiam até ameaçar José, mas José, mesmo assim, foi fiel naquilo que o seu pai, naquela responsabilidade que o seu pai confiou a ele. Ele foi fiel ao seu pai. Ele foi fiel também ao seu patrão. No capítulo 39, dos versos 7 a 9, a Bíblia nos diz, e aqui eu não vou ler para a gente correr um pouco, mas a Bíblia nos fala que José também foi fiel realmente ao seu patrão já no Egito, vendido como escravo, foi parar no Egito, na casa de Potifar, um oficial do governo, um grande oficial do governo, um oficial dos altos escalões do governo, ali do Egito. E ele também era fiel ao seu patrão, porque, como nós já sabemos da história, a esposa do seu patrão tentou realmente algo com ele, mas ele não quis, mostrando a sua fidelidade ao seu patrão. E ele foi fiel também, acima de tudo, a Deus. Ele fala, ele mesmo diz, capítulo 39, verso 9, como eu poderia também ser realmente, em outras palavras, infiel ao meu Senhor, trair o meu Senhor, se referindo a Deus. Então, queridos, José era um jovem de fato fiel. E por ele realmente ser fiel, Deus o abençoou, com certeza e sem dúvida alguma. Então, se nós queremos realmente ser uma bênção dentro do nosso lar, seja quem formos nós ali no nosso lar, seja qual for o papel que desempenhamos ali, como já falamos, de pai, de esposo, de mãe, de esposa, de filho, etc., de irmãos. Se queremos ser uma bênção, irmãos, do nosso lar, se queremos que Deus nos abençoe de tal forma que possamos ser uma bênção dentro de casa, então nós temos que observar essa questão de fidelidade. Na verdade, a fidelidade está muito relacionada com o caráter. Então nós temos que ser uma pessoa de caráter, para que possamos ser fiéis. Fiéis principalmente nos momentos das tentações, obviamente. É muito fácil ser fiel quando não é se tentado por nada. Mas a fidelidade é aprovada quando chegam as tentações. Foi exatamente no momento de tentação que José provou que era fiel. Então, queridos, se nós queremos realmente ser bênçãos dentro da nossa casa, nós temos que aprender como José realmente do Egito. Nós devemos nos manter fiéis em meio às tentações da vida. Nós devemos ser fiéis em todas as áreas de nossas vidas. Devemos manter esse princípio da fidelidade e, acima de tudo, fidelidade a Deus. Porque quando nós somos fiéis a Deus, então, obviamente, naturalmente, seremos fiéis àqueles que estão ao nosso redor. Precisamos entender isso. José, ele foi uma bênção no seu lar, porque Deus o abençoou, e a bênção de Deus na vida dele atingiu, alcançou também o seu lar, porque ele era uma pessoa fiel em todas as áreas de sua vida. Em segundo lugar, irmãos, para caminharmos realmente um pouco mais, aprendendo a ser uma bênção como José na família, para a glória de Deus. Em segundo lugar, como podemos realmente ser uma bênção, tornando-nos um povo ou uma pessoa fiel na adversidade e na prosperidade.
É claro que esse ponto está relacionado, intrinsecamente relacionado com o primeiro. José era uma pessoa fiel em todas as esferas da sua vida. Mas o segundo ponto aqui diz assim: tornando-se uma pessoa fiel na vida, na adversidade e na prosperidade. Quando José, irmãos, foi vendido como escravo, e antes disso havia sofrido, na verdade, por conta do ciúme e da inveja de seus irmãos, José não abriu mão de ser uma pessoa de caráter, de ser uma pessoa fiel. Ele foi fiel ao que o seu pai realmente o confiara. Quando ele foi vendido, então, como escravo, e chegou até o Egito como escravo, e foi realmente servir na casa de Potifar, José também continuou fiel. Não foi porque agora ele estava sofrendo os percalços da vida, não foi porque agora ele estava sofrendo as dificuldades, a aridez da vida, não foi porque agora ele estava enfrentando um mau tempo, um mau momento, uma má situação, que ele agora vai abrir mão da sua fidelidade e vai abrir mão realmente da sua obediência à palavra de Deus. Não foi, isso realmente não veio a deixá-lo realmente, fazer com que ele deixasse de ser fiel. Então a Bíblia nos mostra no relato da sua história, irmãos, que mesmo nos piores momentos da vida de José, ele manteve-se fiel, acima de tudo, ao Senhor. Como já falamos, fiel ao seu pai no início, fiel ao seu patrão, ele continuou, acima de tudo, sendo fiel a Deus. Precisamos, irmãos, aprender com ele. E mesmo nos piores momentos que possamos enfrentar na vida, possamos continuar sendo fiel ao nosso Deus. Fiel à nossa convicção de fé na palavra de Deus e no Deus da palavra. Não abrir mão disso. E sermos fiéis ao Senhor em tudo e em todas as coisas. Se queremos realmente ser uma bênção dentro do nosso lar, devemos realmente guardar esse princípio e observar esse princípio da fidelidade ao nosso Deus, a obediência às Escrituras Sagradas e sermos fiéis mesmo ao Senhor. E fiéis na adversidade e também na prosperidade. Então José foi parar realmente na prisão, no cárcere, e ele foi parar ali injustamente. Perceba que ele continuou sendo fiel mesmo mediante as injustiças sofridas na vida. Primeiro por parte de seus irmãos, porque tinham ciúmes dele e não era culpa de José. Depois, por parte realmente do seu próprio patrão, porque mandou prendê-lo, pensando realmente que ele fora infiel a ele. Então José saiu sofrendo as injustiças da vida, mas mesmo assim manteve-se fiel ao Senhor. Precisamos fazer a mesma coisa. Às vezes nós somos injustiçados. Às vezes isso acontece dentro de casa, irmãos. Às vezes isso acontece no contexto do nosso lar. Alguém nos trata de forma realmente desagradável. A gente nem merece isso. Alguém pensa que a gente fez o que a gente não fez. Ou alguém pensa que a gente é o que a gente não é. E então desencadeia-se, a partir de então, momentos difíceis, desagradáveis, maus tratos muitas vezes. Nesses momentos o que fazer? Nesses momentos precisamos também ser bênção na nossa casa, mesmo quando estamos sendo atacados dessa forma. E para isso devemos nos manter fiéis ao Senhor mesmo nesta hora. Não devemos revidar, devemos realmente nos mantermos fiéis ao Senhor na adversidade e também na prosperidade. A Bíblia nos fala, nos mostra, na continuação da história de José, que Deus exaltou o seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que o humilhou, queridos, foi o mesmo Deus que o exaltou. E o Deus que o humilhou também o exaltou, sabe por quê? Porque ele se manteve fiel ao Senhor. Ele se manteve fiel na adversidade e também na prosperidade. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei, diz o Senhor. Então Deus também o exaltou, aquele seu servo José,
E Deus o colocou simplesmente como governador do Egito, querido, uma grande potência naquela época. Naquela época o Egito era uma potência mundial, queridos. Se fosse hoje, quem sabe poderíamos pensar em quem? Estados Unidos, etc., né? Então imagine você que naquela época Deus colocou José como governador do Egito, a segunda pessoa de Faraó. Nós já conhecemos a história, não vou contar a história, que a partir da interpretação dos sonhos lá no cárcere, o Faraó manda chamar José, e José então explica o sonho, e então o Faraó o coloca como governador do Egito. Então, na sequência, seus irmãos, a partir da grande fome que acontecia realmente naquela época, seus irmãos foram procurar exatamente víveres lá no Egito, e se deparou com quem? Com o governador do Egito. Mas eles não sabiam a princípio que era seu irmão, mas José o sabia. Então, queridos, José, ele agora estava exaltado pelo Senhor, numa posição muitíssimo privilegiada, mas mesmo assim, ele não deixou de ser fiel ao Senhor. Ele não abriu mão de ser fiel ao Senhor. Então, se você quer ser uma bênção no seu lar, querido, seja fiel ao Senhor, na diversidade e também na prosperidade. Tem gente que quando está naquela luta tremenda, naquela adversidade pesada, aí recorre ao Senhor, e a família está passando por um grande aperto, então recorre ao Senhor, e clama, e busca, e Deus tem compaixão, e Deus abençoa, e dá a vitória. Aí quando a família está bem, parece que esquece o Senhor. Eu não sei se vocês já ouviram histórias desse jeito. Aí parece que esquece o Senhor. Aí aos poucos parece que vai se esquecendo do Senhor. Agora está tudo bem, agora está tudo tranquilo, agora o mar não está mais revolto, agora as ondas estão tranquilas, agora realmente o vento não está impetuoso, agora é apenas brisas, então agora realmente está tudo é bonança. Aí parece que começa a arrefecer na fé, começa aos poucos a esquecer o Senhor, começa mais a olhar para as coisas materiais desta vida, começa a esquecer que o reino de Deus que devemos colocar em primeiro lugar, é o reino de Deus em nossas vidas. Que as coisas estejam bem ou não, em meio às diversidades e prosperidades, o crente deve permanecer colocando o reino de Deus em primeiro lugar em sua vida, porque esta é uma ordem do Senhor para cada um de nós, queridos. Mas eu já estou bem de vida, eu já alcancei os meus sonhos, os meus objetivos na vida, então agora eu posso realmente me dar ao luxo de esquecer um pouco do Senhor, de me afastar um pouco dele, de pensar em fazer o que o meu coração realmente quer, a minha própria vontade. José não fez isso, meu irmão. José, no momento de prosperidade onde Deus lhe colocou, José continuou sendo fiel ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E aí então, somente desta forma, Deus o fez ser uma bênção para a sua família. Devemos aprender com José. Devemos ser fiel, ou sermos fiéis ao Senhor, tanto na adversidade como também na prosperidade. Conheço na verdade um casal em que a história desse casal é que eles começaram a vida a dois muito humildes, não tinham muitas coisas materiais, nem um bem material, poucas coisas. Começaram os dois ali lutando, trabalhando no comércio, aquela luta toda. Com o passar dos anos, então um deles começou a estudar e, na verdade, depois começou a crescer, mudou de emprego, começou a crescer no trabalho. E depois, queridos, quando realmente já estava numa posição um tanto elevada, comparando com aquilo que eles eram no início, um deles simplesmente não quis mais ser uma bênção no lar e abandonou o lar. Imagina. Abriu mão da fidelidade ao Senhor e saiu de casa. Não soube ser realmente como José, fiel a Deus, tanto na adversidade quanto na prosperidade. Parece que tem gente que não sabe lidar com a prosperidade,
com bênçãos que Deus dá. E Deus conhece, queridos. Às vezes Deus não nos dá, porque Ele sabe, se Ele nos conceder, vai estragar. Não foi assim com José. José realmente era fiel a Deus mesmo, numa situação ou noutra, e louvado seja o nome do Senhor por isso, porque somente assim ele se tornou mesmo uma bênção na família dele. Mas, queridos, em terceiro e último lugar, para a gente adiantar, nós precisamos realmente aprender a ser bênção na família, para a nossa família, como José realmente foi bênção para a família dele, e isso para a glória de Deus. Mas como, em terceiro lugar, perdoando os nossos entes queridos, sem guardar mágoa no coração. Amém, queridos? Vou repetir: perdoando os nossos entes queridos, sem guardar mágoa no coração. Eu gostaria de ler um trecho aqui da história, outro trecho da história de José, que se encontra no capítulo 45. Capítulo 45, do versículo 1 ao versículo 5. Esse texto é muito conhecido, irmãos. Porque esse texto aqui vai relatar aquele momento em que José deu-se a conhecer aos seus irmãos. Já imaginou? José que fora vendido pelos seus próprios irmãos como escravo, agora está diante dos seus irmãos que o venderam como escravo. E é bom dizer, é bom lembrar que, na verdade, o que os irmãos dele tinham em mente quando o venderam como escravo era, na verdade, tirar a vida dele. Mas um deles disse: não façamos isso, e convenceu os outros a não matar o próprio irmão. E nesse momento ia passando realmente uma caravana para o Egito. Eles: vamos vendê-lo a essa caravana. E assim fizeram para não o matar. E depois de muitos anos, irmãos, eles estão perante o governador do Egito, que é o seu próprio irmão José. E aí José já não se segura mais e ele se dá a conhecer. Então vamos ler rapidamente, irmãos, no capítulo 45, versículos de 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe na sua Bíblia. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Sabe, irmãos, José aqui está se dando a conhecer aos seus irmãos, aqueles mesmos que o venderam como escravo. E José até diz aqui: eu sou José, a quem vocês venderam para o Egito. Sou eu a quem vocês realmente iam matar, mas desistiram e venderam. Então José, meus irmãos, preste atenção a uma coisa: José não esqueceu o que os seus irmãos haviam feito com ele. Porque aqui nas palavras do texto, José repete, né? Ele diz: olha, eu sou o irmão de vocês, aqueles que vocês realmente enviaram para aqui, para o Egito, vocês me venderam. Então José não esqueceu. Ele não esqueceu, porém, queridos, ele perdoou. Esse é o que é mais sério. Eis o que é mais necessário. É exatamente perdoar, irmãos, os membros da nossa família, que seja quer no presente ou quer no passado, praticaram alguma injustiça contra nós.
E perdoar, querido, não é esquecer. Alguém já comparou, e eu creio que vocês já ouviram isso, o perdão, né, se referindo ao esquecimento ou não do fato, né, do fato sofrido, da injustiça sofrida, com alguém que na infância já realmente furou o pé num espinho. E a pessoa geralmente nunca esquece, né? Quem aqui já levou uma furada de espinho quando era criança? Muita gente pode levantar a mão, quem sabe, e dizer. Você lembra? Lembra, até hoje eu lembro, mas ainda dói? Não. Perdoar não é esquecer, queridos. Perdoar exatamente é você se lembrar, mas não sofrer mais quando se lembra. É se lembrar até, às vezes, mas não dói mais quando você se lembra. Sabe por quê? Porque você perdoou de coração. Foi um perdão sincero. Foi um perdão verdadeiro. Foi um perdão que saiu do mais íntimo do seu coração. Então, quando você de fato perdoa, você não vai ficar cobrando aquela pessoa por aquela situação, por aquela coisa, por aquilo que ela fez contra você. Você, quando perdoa também de coração, você também não vai mais ficar evitando a pessoa. Eu perdoei, mas não quero nem ver a cara dele. Isso não é perdão, queridos. Você pode estar se enganando, pensando, você diz que perdoou somente da boca para fora, mas no coração você não perdoou. O perdão verdadeiro e sincero é aquele que a pessoa perdoa, e então, ao perdoar, a pessoa dá uma outra oportunidade, uma nova oportunidade para aquela pessoa conviver com você mesmo, sem haver cobrança, nem ressentimento, nem mágoas no coração. Foi isso que José fez, querido. José agora recebe seus irmãos, ele agora é governador. A palavra dele aqui valia mais do que todos do Egito, menos do que o faraó. Se José dissesse assim, olha, essa pessoa aqui deve ser presa e morta, a pessoa seria presa e morta, queridos. Ele poderia fazer exatamente isso com seus irmãos agora. Ele poderia condenar todos realmente à prisão ou condenar todos à morte por aquilo que eles fizeram no passado com José. Mas, irmãos, quem perdoa não vai se vingar. Quem perdoa não alimenta um sentimento de vingança no coração. Se você alimenta sentimento de vingança no seu coração, é porque você não perdoou. E se você não perdoou, você não está sendo fiel a Deus e à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos ferem, aqueles que nos perseguem, aqueles que praticam injustiças contra nós. Nós devemos perdoar, diz a palavra do Senhor. Essa palavra é para mim, é para você e é para todos nós. Essa palavra que é a palavra de Deus é realmente para todos nós que amamos ao nosso Deus. Como é que eu quero ser bênção no seu lar, no meu lar, se eu não perdoo aqueles que fazem parte do meu lar, da minha casa, da minha família, que praticaram algum tipo de injustiça contra mim, quer no presente, quer no passado? José entendeu, queridos, que tudo aquilo que havia acontecido entre eles serviu para o crescimento dele e para que os planos de Deus se cumprissem na vida de todos. José vai dizer, olha, não foi vocês que me enviaram para aqui, do verso 6 e 7 vou ler. Porque já houve 2 anos de fome, ele continua falando, já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Verso 7, Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. José entendera os planos de Deus, José entendera a soberania de Deus, embora realmente sendo os seus irmãos que de fato o venderam como escravo, mas José entendeu a doutrina da providência de Deus, que tudo aquilo fazia parte dos planos de Deus, que os irmãos dele venderam-no como escravo, porque Deus realmente assim estava nos planos de Deus acontecer. José entendeu tudo isso. Irmãos, tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. Até mesmo as coisas ruins que acontecem conosco não é obra do acaso. O que acontece conosco, seja bom, seja ruim, na mentalidade de muitos, né? Seja bom, seja ruim, o que acontece conosco é plano de Deus, querido. Então, se na nossa casa, eu repito isto, se no nosso lar, se na nossa família, temos sofrido injustiça,
por parte de alguns. Não pense você, nem pense eu, que isso está fugindo do domínio de Deus. Isso é plano de Deus, para trabalhar em nós, para nos humilhar, muitas vezes para nos quebrar por dentro, para quebrar o nosso orgulho, para quebrar, na verdade, meus amados irmãos, o nosso eu, o nosso ego. Deus nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Deus sabe o que está lá no íntimo do nosso coração, e Ele sabe como trabalhar em nós. E aí Ele permite, às vezes, que injustiças sejam praticadas contra nós. E às vezes, como no caso de José, dentro do nosso próprio lar, para nos quebrantar, para que a gente chore na presença dEle, para que a gente derrame lágrimas na presença dEle, de quebrantamento, para que Ele venha lapidar, nos moldar e nos aperfeiçoar para a glória dEle. Mas saiba também que se é Ele que está fazendo isso, usando a instrumentalidade de pessoas da sua própria casa, saiba também que se você, mesmo nesse momento difícil, se manter fiel a Deus, Ele vai te exaltar no momento certo. E só assim você será uma bênção para a sua casa. E só assim você será uma bênção no seu lar. Se você realmente passar por esse momento difícil, mas sendo fiel a Deus, Ele vai realmente no tempo certo te exaltar, para que o nome dEle seja glorificado na tua vida, para que o teu lar seja abençoado e para que, na verdade, o nome dEle cada vez mais seja exaltado. Foi assim na vida de José, irmãos. E é assim também na vida do povo de Deus dos dias de hoje. Nós não podemos, irmãos, querer pagar com a mesma moeda o mal que muitas vezes as pessoas fazem conosco. Se queremos ser bênção dentro da nossa casa, nós não podemos pagar com a mesma moeda. Tem gente aí pagando com a mesma moeda e destruindo o seu lar. Tem gente aí pagando com a mesma moeda e esfacelando a sua família. Tem gente aí pagando com a mesma moeda e vendo sua família se desestruturar completamente. Não pague com a mesma moeda. E para que isso aconteça, você tem que perdoar de coração. Importante nós entendermos o que Timothy Lane realmente ele fala sobre o perdão. Ele diz que o perdão, ele cancela, ao perdoar, a pessoa está cancelando uma dívida. Então, se aquela pessoa fez um mal para com você, você está dizendo: a partir de agora você não me deve mais nada. Estou te perdoando de coração. Já não vou mais me lembrar sofrendo disso. Se porventura eu vier a lembrança disso lá na frente, mas eu não vou sofrer mais, porque estou perdoando você de coração. Então o verdadeiro perdão, ele cancela uma dívida. E na hora do perdão sincero e verdadeiro, ali quem perdoa deve fazer ou faz, mesmo sem se expressar, 3 promessas. A primeira: não vou levantar essa ofensa de novo, nem usá-la contra você. A pior coisa que tem é uma pessoa conviver com a outra, que diz que a perdoou por algo que fez no passado, mas lá na frente, de vez em quando, está lembrando tudo, está passando na cara do outro. Você já vem de novo, você já vai fazer de novo, aí fica aquela luta tremenda. Então há uma promessa tríplice quando a pessoa perdoa. A primeira delas, repito: não vou levantar essa ofensa de novo, nem usá-la contra você. Estou te perdoando e está perdoado. A segunda promessa: não vou fofocar nem difamá-lo por causa desta ofensa. Tem gente que diz: eu perdoo você. Mas quando a pessoa sai da presença dele, aí pega o celular no WhatsApp, aí vai contar a outras pessoas. Vou contar aqui a minha melhor amiga, porque é a minha melhor amiga. E conta. Aí a melhor amiga dela tem uma melhor amiga também, que não é ela. Aí vai contar também a melhor amiga. E desta forma, vai estar realmente no Facebook e nas mídias sociais todas.
em poucos dias aquilo que aconteceu. Quando se perdoa, queridos, não vai se usar isso para difamar a pessoa. Perdoou, está perdoado. Ele ainda diz que a terceira promessa realmente de quem perdoa é: não vou remoer essa ofensa. A pessoa diz: eu te perdoo, mas dentro de si todo dia fica remoendo aquilo. Está lá dentro do coração. E está lá dentro do coração. E a pessoa fica inquieta, a pessoa fica irritadiça, e o outro não sabe por quê. Mas ela está irritada, ela está se segurando, ela está ali estressada, porque está lá remoendo no coração a mágoa, o ressentimento, a raiz de amargura está lá. Por quê? Porque não perdoou. Mas ela diz com a boca que perdoou. Quem verdadeiramente perdoa não fica remoendo as coisas. O perdão, querido, o reverendo Hernandes Dias Lopes já diz, né? É a asepsia da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a pessoa perdoa de coração, todas aquelas impurezas, todo aquele ressentimento, toda aquela mágoa, a raiz de amargura, sai em nome do Senhor Jesus. É apagado por Deus, o sangue de Cristo purifica tudo lá dentro, louvado seja o nome do Senhor. A pessoa passa a conviver com a outra como que nada tivesse acontecido. Não é que a pessoa, me permita, não é que a pessoa ficou doida, não. Eu estou dizendo isso porque tem gente que chega para outro e diz assim: tu és doido, é? Ela fez isso contigo e tu não está fazendo nada, pelo contrário, diz que perdoou e ainda convive com ela. Ele fez isso contigo, aprontou esses anos todos, tu ainda está casada com ele. Tu não tem juízo não, mulher. Não é desse jeito, irmão. É dessa forma. Mas o que é que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Louvado seja o nome do Senhor. Ele anda segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: perdoe meu filho, perdoe minha filha. Se você não tiver condição, eu vou te dar a graça de perdoar. Senhor, não tenho condição. E nenhum de nós tem, irmãos, condição não. Mas quando a gente se ajoelha diante de Deus e com sinceridade diz: Senhor, e às vezes com lágrimas rolando pelo rosto: Senhor, eu quero perdoar meu esposo. Senhor, me ajuda a perdoar minha esposa. Senhor, me ajuda a perdoar meu pai ou minha mãe. Senhor, me ajuda a perdoar meu irmão ou minha irmã. Me ajuda a perdoar, Senhor, porque eu não consigo. Mas o Senhor me ordena a perdoar e eu quero ser fiel ao Senhor para que eu continue sendo uma bênção no meu lar. Senhor, me ajude a perdoar. O Senhor vai te ajudar. Não desista do perdão. É impossível para mim e para você, mas não é impossível para Deus. José do Egito, querido, perdoou. E ele tinha tudo nas mãos naquele momento para dar o troco, não é verdade? Era o governador do Egito. Queridos, você, depois de tudo isso, qual tem sido a análise que você está fazendo aí de você mesmo? Você tem sido bênção no seu lar? Você, depois de tudo isso aí, já pensou melhor? Você tem sido bênção mesmo no seu lar? Você tem sido bênção mesmo na sua casa, na sua família? Não se esqueça que nós, eu digo nós, o mundo inteiro, nós, a humanidade, nós, seres humanos, nós estamos enfrentando um tempo difícil contra a família, com relação à família. Existe uma luta orquestrada do mal contra a família, queridos. Porque quem criou a família e quem a instituiu foi Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus que instituiu a família, estabeleceu o casamento. Não só isso, não só instituiu, Deus abençoou. Louvado seja o nome do Senhor. As famílias podem contar com a bênção de Deus, porque família é algo, é uma instituição divina. Então pode contar com a bênção de Deus aí, no seu lar, na sua casa. Dobre o joelho, clame a Ele, reúna a sua família e diga: vamos aqui buscar a Deus, buscar a face dEle, louvá-lo e adorá-lo aqui na nossa casa, porque fazendo isso o mal não vai resistir, em nome de Jesus. Então o mundo que jaz no maligno está realmente travando uma batalha contra a família. Existe uma guerra orquestrada contra a família, queridos. Não vou me delongar, os irmãos já sabem disso. Nunca, na história realmente humana, nunca se viu
tanto divórcio, o número de divórcio tão alto, inclusive entre os crentes. Nunca se viu isso antes. Nunca se viu. Pense bem. Quando nós vemos essas coisas, começamos a pensar e pensar no futuro da família, nunca se viu tanta gente aderindo à ideologia de gênero. Pensando nisso, como iremos ver e vislumbrar o futuro da família? Propagandas na televisão que fazem apologia à ideologia de gênero, tentando massificar esse tipo de ideologia. Pessoas que estão abraçando isso na sociedade e até dentro da igreja, queridos. Pessoas que estão simpatizando com essa coisa, infelizmente. Eu não preciso me alongar. Pessoas que estão confundindo as coisas. Estamos vivendo tempos difíceis para a família, queridos. Portanto, Deus requer aquele que instituiu a família, aquele que estabeleceu o casamento, aquele que abençoou a família. Ele quer que eu e você sejamos bênçãos na nossa família, para a glória dele. Porque se tiver uma pessoa só, no seu lar, na sua casa, que conheça a Deus, que seja fiel a Ele e que busque a Ele pela família, Deus vai lhe conceder a vitória. Seja qual for o problema, não importa, para Deus não existe nada impossível. Seja qual for o problema que a sua família esteja enfrentando, recorra àquele que instituiu a família, recorra àquele que estabeleceu o matrimônio, recorra àquele que abençoou também a família, recorra a Ele e diga: Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor pode todas as coisas. Senhor, transforma o coração do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe. Senhor, vai lá dentro, faz a obra. E Deus proverá, querido, na tua casa, na tua família. Mas seja fiel ao Senhor, como José foi, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar nesse momento, irmãos. Antes da ceia, eu quero orar nessa hora. Peço que você, aí onde você está, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Quero que você pense na sua família, pense no seu lar, pense na sua casa e pense em você. E pergunte a você mesmo: será que eu tenho sido bênção na minha casa? Será que eu estou sendo bênção na minha família? Ou será que eu estou sendo uma pedra de tropeço dentro da minha casa? Será que eu estou sendo a causa de muitas lutas, discórdias, quem sabe, dentro do meu lar? Ore ao Senhor nesse momento, e eu quero orar por cada um que aqui está. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome. Pai, nós reconhecemos pela Tua palavra, cremos na Tua palavra e reconhecemos pela Tua palavra que foi o Senhor, ó Deus, quem instituiu a família, o Senhor quem planejou o lar, o Senhor que estabeleceu o matrimônio, o Senhor abençoou e disse: crescei e multiplicai. Ó Pai, nós glorificamos o Teu nome por isso, por esse entendimento que o Senhor nos dá a partir da Tua palavra, das Escrituras Sagradas. Ó Pai, mas reconhecemos também que nós somos frágeis, que nós somos pecadores, que nós, Pai amado, sem Ti nada podemos fazer. E que muitas vezes, Pai amado, nós mesmos colocamos a nossa família em risco. Nós mesmos, Pai amado, muitas vezes estamos sendo a causa, quem sabe, da ruína do nosso lar, da ruína do nosso casamento. Portanto, Pai, em nome de Jesus, nós queremos rogar por todos que aqui estão. Queremos rogar por todas as famílias que estão aqui presentes e ou representadas nessa hora. Queremos suplicar que cada membro, ó Deus, dessa família e de cada família aqui, sejam e se tornem uma bênção para a glória do Teu nome. Que o Senhor faça de cada pessoa aqui uma bênção no seu lar. O Senhor disse a Abraão: sê tu uma bênção, não apenas no lar dele, mas uma bênção para todas as famílias da terra, nós entendemos, claro. Mas que o Senhor faça de cada irmão e irmã que está aqui nesta hora uma pessoa que será uma bênção no seu lar.
Ó Deus, e que se há alguma coisa a ser perdoado, que o Senhor possa estar, ó Deus, trabalhando o perdão dos corações em nome de Jesus. Que as paredes, que as barreiras caiam por terra, que o Senhor possa reatar relacionamentos, ó Deus, dentro do lar, para que, ó Deus, essa família possa ser feliz aqui na terra e para que, acima de tudo, o Teu nome seja glorificado em cada lar. Rogamos, Pai, que o Senhor venha suprir cada necessidade de cada lar, que o Senhor realmente, ó Deus, abençoe com Tua providência cada lar, para que os Teus planos se cumpram e para que o Teu nome seja glorificado. Abençoa, Senhor, cada família nesta hora. Assim nós Te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.